Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, pelas plataformas da Rede Vitória, página de vídeo do Folha Vitória. Nós estamos quase chegando ao episódio de número 70. Todas as pessoas que vieram aqui falaram sobre literatura, pessoas ligadas à produção de livros, à escritura, escritores, poetas, contistas, romancistas, produtores de livros, editores, leitores, professores, ou seja, uma gama muito grande de pessoas ligadas à literatura para a gente poder sempre trazer para você uma discussão acerca do que é a produção literária do Espírito Santo. Hoje eu trago uma figura muito interessante aqui no programa para a gente conversar, que é, na verdade, um jornalista que também é escritor, ou um escritor que também é jornalista. Uma figura muito conhecida aqui em Vitória, que faz um trabalho há muito tempo ligado à cultura do Espírito Santo e com um ponto muito interessante. É uma figura, eu já vou adiantar, que tem um amor muito grande pelo Brasil e pelo Espírito Santo e por Vitória. Nós vamos conversar hoje com o Jonas Reis, que está aqui do meu lado. Jonas, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Jonas, que é membro da Academia Espírito Santense de Letras, é um jornalista que é uma referência para algumas gerações aqui no Espírito Santo e que mostra a sua veia literária e uma veia bastante pulsante, né? Embora veias não pulsem, quem pulsa é a artéria, mas é uma veia bastante pulsante no que diz respeito à produção de ficção. Mas eu vou começar, Jonas, perguntando a você o seguinte: literatura e jornalismo, qual é a sua preferência? Bom, primeiro, muito obrigado, Grijó. É um prazer muito grande estar aqui no programa. As pessoas veem muito Vitrine. Obrigado. E comentam muito. É realmente um prazer. Muito obrigado. Olha, a minha origem é o jornalismo. Passei muitos anos no jornalismo e passei por todos os veículos de Vitória. Gazeta, Tribuna, rádio. Comecei na Rádio Espírito Santo. Você começou com rádio? Comecei no rádio, com Oswaldo Oleari. Oswaldo Oleari, grande figura. Eu era técnico na Teleste, e resolvi que aquilo não era aquilo que eu queria para mim. Então, um dia eu pedi demissão, simplesmente, entrei no vestibular da UFES e fui fazer jornalismo. Com 2 meses na UFES, eu procurei a Rádio Espírito Santo, o Oleari estava lá atrás de uma mesa e disse: estou querendo trabalhar nisso. Ele me deu um gravador desse tamanho, um nacional desse tamanho, vai na rua e me traz alguma coisa. Aí eu fui no Mercado Vila Ubim e encontrei Luiz Buais. Doutor Luiz Buais, estamos na casa... Que era ali na Santa Casa, ali perto da Santa Casa. Exatamente. Encontrei o doutor Luiz Buais, que era uma figura conhecidíssima na cidade, né? Doutor Luiz, me dá uma entrevista aqui e tal. Conversei, levei de volta para o Oleari e falou: tá empregado. Que maravilha, que história ótima, cara. Muito legal. O Oleari tá aí. Bem Oleari, é bem ele mesmo. Bem Oleari. Sim, aí você... Mas aí, essa origem minha é o jornalismo. Passei por esses veículos todos, fui até chefe de reportagem da TV Gazeta, trabalhei no vídeo na TV Educativa, trabalhei no jornal Tribuna em política, em Caderno 2, né, na Gazeta, em política, fui substituto de editores na Gazeta durante muito tempo. E trabalhou como redator? Como redator, fui chefe dos redatores da Gazeta. Mas depois você começa a ver que o jornalismo tem uma ingratidão no sentido da sua manutenção posterior no futuro. Tá? Eu senti que aquilo não ia me dar muita segurança no futuro. Então, estudei, fiz Direito, além do jornalismo, depois do jornalismo fiz Direito, e fiz um concurso para o Tribunal de Contas, passei quase 20 anos no Tribunal de Contas. E esse período do Tribunal de Contas é que eu dei uma parada na literatura. Sim, mas peraí, você trabalhando com burocracia, que o Tribunal de Contas é burocracia, sim. Mas você continuava com a veia literária, você continuava com a paixão literária. Exatamente. E como é que você começou a colocar isso em prática? Como é que você sai do jornalismo e se dedica à ficção? Porque eu quero mostrar a vocês, para quem está nos vendo, né? Quem está nos ouvindo, mas eu estou aqui com um livro chamado A Volta do Santo que Ouvia. Eu li esse texto ontem, né? Eu conhecia já o trabalho de Jonas, mas eu li esse texto ontem. E me impressionou muito
a sua veia literária. Ou seja, eu não vejo esse texto como um texto de um jornalista. Eu vejo como um texto de um escritor. Tá? Nós vamos conversar sobre ele, mas quando é que você se desliga do jornalismo e vai só se dedicar à literatura? Sim, o primeiro livro que eu fiz foi ainda no jornalismo, então tem um teor jornalístico. Chamava-se Em Nome do Espírito Santo, que retrata aquela disputa política muito importante para o Espírito Santo, do Vitor Buarque Cabo Camata. Esse foi o primeiro. Sim, anos 90, né? Exatamente, anos 90. Depois desse livro, então eu fui para o serviço público, né? Fiz uma carreira longa no serviço público. Na volta, então, aí eu fui dar vazão a essa veia mais de escritor, a literatura, porque era um negócio latente. Eu escrevia crônicas, participei do primeiro concurso que a Prefeitura de Vitória fez sobre crônicas sobre a cidade. Né? Que você, inclusive, escreveu sobre Vitória no Futuro. Exatamente, escrevi Rumo à Estação Vitória, e foi colocado em primeiro lugar. Tinha Marcos Tavares, tinha esse pessoal todo. Só o pessoal de peso, né, cara? Mas me diz assim, peraí, quando é que foi publicado isso? Quando é que foi escrito? O quê? Esse texto? Já tem 30 anos. Então você pensou em Vitória 30 anos depois? Não, pensei em Vitória nos 500 anos. Nos 500 anos, então... Ainda falta o quê? Faltam 35 anos. E você pensa o quê de Vitória no futuro? Rapaz, o que você pensava era de Vitória muito, nesse texto? O texto que a gente fez na época era uma fantasia, né? Você não tem mais trânsito no centro da cidade, os carros param fora e aqui dentro o transporte é feito por uma espécie de carruagem, uns veículos com uma tração mais tranquila, sem esse tumulto todo que a cidade tem hoje, né? Então a cidade seria das pessoas, como é o ideal. Você colocou Vitória no futuro, contradizendo toda essa ideia científica de carro voando, de teletransporte. Você volta ao bucolismo de Vitória. Exatamente. É isso? Refaz o bucolismo da cidade, porque é um negócio que me dá muita saudade. Eu peguei como garoto a época do bonde. Então tenho saudade da Vitória antiga. Quando a gente vai a Lisboa, eu estive em Lisboa em abril, você vê o bondinho, dá vontade de entrar no bondinho e ficar rodando e tal, porque você sente saudade de Vitória antiga. É diferente o bondinho lá, né? Mas aqui é uma maravilha. A gente pegava, o bonde andava muito, muito lentamente, você pegava carona, quando o trocador vinha você pulava, quer dizer, era muito... Vitória antiga era uma paixão. E quando eu falei logo no início que você era um apaixonado por Vitória, Espírito Santo e Brasil, é porque você tem 2 livros que deixam isso de forma muito clara e muito emblemática. Um é esse aqui, Viagem à Alma do Brasil. Está aqui diante de mim. Quem puder ver, né, estará vendo. Quem está nos ouvindo, Viagem à Alma do Brasil. É esse texto. E o outro texto é esse que eu mostrei. Nesse primeiro texto, que é esse aqui, A Volta do Santo que eu via, você fala sobre o enterro do divino. E você faz uma miscelânea muito bem armada. Quando a gente usa a expressão miscelânea, parece uma coisa pejorativa, mas não é. Você faz uma mistura muito bem armada do folclore com a cidade, com personagens reais. Fala um pouco pra gente disso. O que motivou você a produzir um texto em que você misturou todos esses elementos? O folclore é um negócio apaixonante, né? Você se transporta para situações que normalmente você não vive, né? Então o folclore está à nossa volta aí, mas a gente não frequenta muito o folclore, né? Então a ideia era mostrar um personagem que tivesse aquela paixão das pessoas por ter um herói, por ter um salvador da pátria, tá? Um cara que possa ouvir todo mundo. Tá? A gente criou um personagem desse, depois ele atende as pessoas, ouve as pessoas, depois ele cai em desgraça, entendeu? E no final volta de novo ao amor das pessoas e vão fazer então a procissão do enterro dele. É o santo. Sensacional. Certo, mas você mistura personagens. Você fala em Rogério Medeiros. Até Rogério Medeiros. Eu identifiquei Rogério Medeiros ali, que é o grande fotógrafo, o grande jornalista, uma figura importante aqui no Espírito Santo. Essa mistura, ela é intencional, mas essa homenagem que você faz, né, ela tem uma função, ou seja, Rogério é importante nesse texto? E por quê? Sim, o Rogério é importante porque ele tem uma vida cultural com a cidade, com o Espírito Santo, né? Rogério, desde muito tempo, se dedicou à saúde do Espírito Santo, à cultura do Espírito Santo, à manutenção das florestas do Espírito Santo. Então, Rogério Medeiros é uma figura que tem que ser lembrada sempre. Infelizmente, hoje está doente, né?
perdeu aquele vício e tal, mas era uma pessoa dinâmica, muita energia e representava muito bem o Espírito Santo. Escrevia no Jornal do Brasil e o Espírito Santo se via representado nacionalmente através do Rogério. Então, é uma homenagem que a gente faz a ele, e especialmente pelo carinho que ele tinha, pelo acompanhamento que ele fazia dos indígenas do Espírito Santo, né? Caíras Velhas. Eu percebi também que você faz uns jogos intertextuais. Há uma passagem que você fala caminhando e cantando e seguindo, que é uma referência direta à canção, né? A canção, para não dizer que eu não falei das flores, do Geraldo Vandré. Mas você usa o intertexto, me pareceu, tá? Quem vai dar a última palavra é você. Me pareceu que você usa o intertexto com uma função. Ele tem um motivo para estar ali. Não é apenas uma homenagem, não é apenas uma citação. Você é partidário daquela ideia de que os textos literários nascem de outros textos? Com certeza, a intertextualidade é uma ocorrência frequente na literatura, né? Você hoje não inventa mais nada, né, Grijó? Você está ligado a textos escritos antes dos seus, e você vai ter os seus textos reescritos depois por alguém, num outro livro, numa outra história e tal, vão lembrar os seus textos. Então é tudo interligado, muito interligado. Então a gente sabe que isso ocorre e é uma forma de você fazer com que a vida vá girando, né? Vai girando, as coisas vão acontecendo e retorne, e continue, e vai andando para frente. Você fez nesse mesmo livro uma grande homenagem às pessoas que antecederam você na academia. Sim. Né? Você fala do Bispo, você fala do Zé de Anchieta, você fala de Guilherme Santos Neves, que é o nome do folclore, né? É verdade. Do Espírito Santo. E é dedicado a ele o livro. Uma coisa que... Por que você fez isso? O que isso tem a ver com o livro? Sim. Né? Veja bem, esse livro, ele foi... Pode mostrar pro pessoal. Esse livro foi preparado especificamente em função da minha eleição para a Academia de Letras, que ocorreu em 2022. Eu entrei logo depois de você. Então, com essa eleição para a Academia, eu pensei em fazer uma publicação de textos curtos que pudesse ser distribuída na posse. E realmente foi. Esse livro não foi vendido, não está à venda. Eu tenho livros lá, se alguém tiver interesse, eu ainda tenho livros lá. Se alguém quiser esse livro, como é que faz? Só me procurar. Eu estou no Facebook, as pessoas me acham fácil no Facebook. Tá. Eu tenho ainda alguns exemplares. Então foi distribuído na posse, com textos curtos que eu acho mais fáceis de ler, né? É um livro curtinho, fácil de ler e faz esse tipo de homenagem. Eu aproveito a posse para falar, como o nosso regulamento lá orienta, né? Para falar dos antecessores na cadeira 10, que é a que eu assumi. Então eu dou toda a história da cadeira 10, chamando essa cadeira de a cadeira do santo, porque o nosso patrono na cadeira 10 da Academia Espírito Santo de Letras é o Padre Anchieta, hoje São José de Anchieta. São José de Anchieta. E o número 10 ele é emblemático, né? Bem emblemático. Mas o número 10 é o nome de Pelé, que é uma figura importantíssima. Agora, por falar em amor pelo Espírito Santo, tem esse livro aqui, Viagem, Alma do Brasil, que é um romance com uma linguagem literária profunda. Você não... Me parece que você não é chegado a roubos linguísticos, não. Mas você usa o recurso da literatura. Então, se existe algum vestígio do jornalista Jonas Reis, ele sumiu aqui. A mim me pareceu. Tá? Eu não terminei de ler o livro ainda, estou lendo. E você começa em Manaus, você vai descendo. De onde surge essa ideia? E você tem essa paixão pelo Brasil mesmo? Sim, a paixão pelo Brasil é antiga, né? Eu começo o livro dizendo isso, né? O Brasil era uma voz chamando ao longe e eu nunca conseguia ir. Tinha todas essas amarras do trabalho profissional no jornalismo e depois no serviço público. Quando eu me livrei disso, em 2012, eu aposentei no Tribunal de Contas, eu falei, eu vou escrever. E aí eu atendi esse chamado do Brasil. Eu resolvi percorrer o Brasil, o livro percorre todas as regiões do Brasil. A gente desce todo o Rio Amazonas, de Manaus até lá na Foz, e a gente mostra a cultura do Brasil, a vida do Brasil, as pessoas no Brasil. Mas você não mostra isso como jornalista, você mostra isso como narrador. A ideia era fazer literatura.
Então você tem histórias e cultura e coisas que aconteceram no Brasil que muita gente não conhece, lugares onde as pessoas não têm a menor ideia de que existam, aldeias indígenas, situações, por exemplo, a gente quando passa por Minas, a gente vai na aldeia Krenak, que agora está na moda, Nossa, né? isso aí, olha só. Porque o Ailton Krenak foi para a Academia Brasileira de Letras. Para o pessoal que está vendo, né, a gente aí na tela, isso aqui é uma borduna Krenak que eu trouxe, passei 3 dias na tribo e ganhei isso aqui de presente. Foi usado numa briga dos indígenas Krenaks, da aldeia Krenak, contra a Vale do Rio Doce, por causa dos problemas que eles têm com a passagem da ferrovia lá na tribo, né? Então é uma arma, é uma canela de boi, joelho de boi enfiado numa madeira de lei da região. Isso aqui pega... Isso é uma arma mesmo, pega, cara. você vê. Rapaz, uma porretada disso, hein? Uma borduna, cara. Mas deixa eu me fazer uma pergunta a você. Você fez esse Viagem à Alma do Brasil à la Euclides da Cunha? Ou seja, você misturou elementos ficcionais ou tudo que está aí você transformou em literatura, mas existiu realmente? Absolutamente tudo que está no livro é realidade. Você não criou nada? Não criei nada. O que você encontrar ali ou aconteceu ou está acontecendo, entendeu? É o Brasil pé no chão, porque eu não vou para os hotéis ricos, eu não vou para, sabe, chegava em alguns lugares sem lugar de dormir, ia procurar onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou comer. Você estava sozinho? Sozinho, mochila nas costas, percorrendo o Brasil. E ficou um negócio muito interessante. Tem um barco fantasma que me fascinava desde a época do jornalismo, porque afundou no Rio Amazonas. Sim, sim. Não é? Sim. E matou Morreu 300 pessoas, 300 pessoas. Levava 500, morreram 300 pessoas. E depois retiraram, né? Exatamente. Teve um cara, um ricaço que comprou, não tem história assim? Tiraram o naviozinho lá do fundo do rio e rebatizaram. E eu falei, eu vou fazer uma viagem nesse navio. E fiz o mesmo percurso trágico em que as pessoas fizeram. Claro que com menos bagagem, né? Com menos. Porque ele afunda por causa do excesso, né? Sim, aí limitaram o número de passageiros, de bagagem e tal. Você fez essa viagem? Fiz essa viagem. Sai de Santarém, no Pará, e vai até Óbidos. Que Óbidos é onde, também no Pará, onde o rio faz um entroncamento, faz um pescoço, e é onde ele é mais fundo. E ali, quando o naviozinho parou, é um grande barco, né, um pequeno navio, quando ele parou, eles tinham muito engradados de refrigerante que eles compraram, estavam carregando e tal. As pessoas chegaram para a murada do navio, o navio tombou aquelas grades, correram e ele afundou. Correu um monte de gente lá. E eu fiz esse trajeto à noite, achei que seria um negócio tranquilo, nada, pegamos um temporal, um negócio violentíssimo. À noite, né? O barco sai 11 horas da noite para chegar de manhãzinho no destino e passei um sufoco lá. Quase que não volto aqui para contar essa história. Mas tudo bem, quer dizer, então esse livro ele é um texto literário que é informativo. Exatamente. Então você não abandonou a veia jornalística, né? Porque o objetivo do jornal, o objetivo do texto jornalístico é informar. Então, uma pessoa que lê isso aqui, uma pessoa que lê esse livro, ela não tem o direito de ler como um livro de ficção. Não tem. Não é ficção, não tem ficção aí. Mas vem cá, você não acha que isso é injusto com o leitor? Ou seja, leitor, você vai ser obrigado a ler esse livro aqui como realidade, hein? Quer dizer, o leitor não pode imaginar que isso seja fantasioso. É real. É real. Você não diz isso. Não, mas você é real. Mas eu creio que o próprio título indica isso, porque é uma viagem ao Brasil real, a alma desse país. Entendeu? Eu não estou inventando o Brasil, não. Eu fui para conversar com as pessoas na rua. Sentar com o sujeito, conversar como é que é a sua vida, o que você faz, como é que é as coisas. Isso tem demais aqui. E acho que é o mais bonito do livro. Sim. As pessoas têm voz no livro. A pessoa mais comum de uma vilazinha distante chega aqui e fala da história dela. Entendeu? Então, eu tenho, sabe, Grijó, a gente tem alguns livros publicados, tem outros que estão aí na fila aí, tem um sendo avaliado lá agora na Lei Rubem Braga, né? Mas a minha paixão é esse livro aqui. Tenho saudade de voltar. Refazer a viagem. Tá, e tudo bem, eu consigo entender isso, mas você enveredou também pela literatura infanto-juvenil.
Sim. Né? Você tem esse livro aqui, Sim. A Lenda do Lagarto Azul. Que é Espírito Santo. Que é Espírito Santo, que é ilustrado. Isso. Escrever para criança, como é que é isso? Eu confesso a você, eu não sei. Não consigo. Já tentei, não consigo. Como é que é escrever para criança? É um desafio muito grande. Porque, ó, Lília Menegutti já esteve aqui, Paulo Sodré esteve aqui, Pedro Nunes esteve aqui, Francisco Aurélio esteve aqui, Aline Dias esteve aqui, pessoas que escreveram para criança. Luiz Sérgio IV deu uma aula aqui de literatura infantil. Eu quero saber o Jonas, que foi fazer uma viagem pelo Brasil, o Jonas que é um apaixonado pelo folclore, o Jonas que era jornalista, o Jonas que trabalhou no Tribunal de Contas, todos esses Jonas se juntam para fazer um texto infantil? Essa história é a seguinte, Grijó, eu tenho 2 netos, 2 meninos. É um grande motivo. Então, o primeiro incentivo foi esse. Nasceu o menininho, aliás, meu filho estava fazendo MBA nos Estados Unidos, quando o menino nasceu, eu despingolei para lá. Ele é americano, o menino? O menino é americano, mas voltou, está no Brasil, eles moram em São Paulo. E isso me incentivou, eu tenho paixão pelos meninos, 2 garotos, né? Vou constantemente, sábado agora eu estou indo para São Paulo, e isso me incentivou. Eu comecei a conversar muito com eles e saber das coisas que eles gostam, o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de ler. Leem muito, porque o pai lê demais, né? Então, eu pensei numa situação no Espírito Santo que juntasse ficção com realidade. Então, o que o livro é? O livro fala do lagarto da Pedra Azul, mas é ficcional. Então, é uma história em que o lagarto da Pedra Azul era um animal real, vivo. 2 garotos saem daqui do litoral e vão ajudar o povo da montanha a se entender com o lagarto, porque o lagarto estava extrapolando a vida dele lá nas montanhas. Os meninos, para solucionar o problema, petrificaram o lagarto, só que a questão é que esse lagarto, e o livro termina assim, ele pode voltar à vida a qualquer momento. Entendeu? Então, nas conversas que eu tinha com os meus netos, a gente começou a idealizar uma coisa desse tipo e o resultado é isso aqui. É realidade misturado com ficção. Você pretende continuar nessa linha? Sim, eu tenho ideia de outro trabalho nessa área. É infanto-juvenil, né? Não é infantil, é infanto-juvenil. Apesar de ter um ilustrador muito bom de São Paulo, que trabalhou no livro, mas apesar de não ser para os menores, é infanto-juvenil, e me deu uma grande satisfação esse livro, que foi percorrer escolas do Espírito Santo. Quem quiser adquirir esse livro faz como? Está na Amazon. Se tiver algum problema na Amazon, me contacte pelo Facebook, eu dou um jeito de passar o livro. Não dá nenhum. Todos os seus livros estão disponíveis? Estão na Amazon. Menos, claro, esse aqui não. Esse aí é de graça, né? Esse é de graça, não foi feito para comercialização. Mostra esse outro livro aí, fala pra gente, porque esse eu não conheço. Esse aqui? Não conhece? Esse aqui, o Grijó, ele tem a base daquela história que você citou no início do Divino. A história do Divino é uma história mais longa. Certo. Você, quando vê nesse livro aqui, você tem a história do enterro dele, né? Depois de tudo que ele passa, o que ele passa antes dessa procissão do enterro, está aqui nesse livro. Mostra para quem estiver nos vendo, mostra a capa do livro. Isso. Se alguém quiser ter esse livro, como é que faz? Pode procurar também na Amazon. Você tem lá o livro digital. E se não encontrar mais lá, isso aqui também tem em casa. Maravilha. Tá? É só contactar comigo. Jonas, que prazer, cara. Que prazer conversar com você. Valeu, muito obrigado. Espero que você volte. Bacana, cara, bacana. É um aprendizado mesmo sobre essa questão do folclore. E eu tenho sempre muita essa dúvida sobre como contrabalançar jornalismo e literatura. Que eu acho muito difícil. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, foi um ótimo papo, como sempre. Na semana que vem nós vamos ter um outro jornalista aqui conversando. É a primeira vez que nós vamos repetir um entrevistado, que é o José Roberto Santos Neves, e que também é jornalista e também é escritor. E até semana que vem. Valeu, gente. Um grande abraço. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.